questão independente da parte técnica, são subsídios que você usa para desestabilizar o adversário em alguns momentos, né? Independente da nossa época, quem tivesse melhor, né? Porque no início dos anos 70, quer dizer, nós perdemos 2 decisões para o Vasco. Do Vasco, né? E naquele período, mesmo com o time inferior, se qualquer um dos dois estivesse melhor na tabela, era jogo sempre muito parelho. Não tinha um jogo onde o outro, podendo ser superior, iria deslanchar. E isso era uma coisa que fascinava, não somente o torcedor de um lado, também do outro. O cara dizia assim, ó, mesmo com o meu time mais ou menos, eu sei que a minha possibilidade de ganhar existia. E essa coisa, não sei como é que você... Para mim acontecia muito isso. Eu encontrava os torcedores do Flamengo dessa época, né, grandes adversários, e com certeza isso acontecia contigo também, né, o torcedor do Flamengo, do torcedor do Vasco falar, pô, você é assim e tal, mas você... A gente ficava preocupado contigo. E é o que acontecia com o torcedor do Flamengo quando me encontrava, falava assim, olha, eu sou Flamengo e tal, pô, mas até te admiro pela tua disposição, pelo seu jeito de jogar, pelas suas atitudes dentro do campo e tal. Então, acho que essa rivalidade, né, eu acho que ela só fortaleceu sem dúvida a nossa relação, né, que acho que foi uma coisa que... E eu sempre falo isso, não só no período do Júnior, no período do Zico, foi um período junto também. Nós nunca precisamos falar ou criar uma situação ou falar mal um do outro para a gente ver o Maracanã sempre lotado, né? Uma coisa... Foi um privilégio nosso. Então, né? É verdade. Então, jamais, eu nunca ouvi do torcedor do Vasco, nem do torcedor do Flamengo, dúvidas com relação à nossa vontade, à nossa atitude de querer vencer, de buscar o resultado, entendeu? E eu posso dizer quase que na totalidade, e as coisas que aconteciam dentro do jogo, de uma falta mais forte e tal, é porque existia uma vontade. Mas ficava ali, né? E ficava acabava ali, né? Acabava ali, isso é verdade, acabava ali, não tinha essa coisa de o cara levar para casa ou esperar um outro jogo. Então, eu sempre falo com relação a isso. Você pode ter um grande adversário, mas acima disso você ter o respeito também pelo profissional, pelo homem. Então, você realmente, cara, pode ter certeza, você reuniu tudo mas isso. Acho que isso fez parte da nossa geração. Da nossa geração, né? Acho que é isso. Que talvez pelas dificuldades para você chegar onde todos nós chegamos, né? Daquele começo, tudo isso. Então, quer dizer, sempre foi se valorizando esses mínimos detalhes, esse mínimo de coisa, sem deixar exatamente de respeitar, porque sabia, porque o cara de lá teve o mesmo percurso, fez o mesmo caminho que você, para você. Eu estava parando de jogar, foi em 93. Foi exatamente em 93. Eu já estava parando. Eu parei em 93. 93, 94. Joguei o último Carioca 92. Porque aquele nosso encontro foi no final do ano. Eu me lembro que foi no final do ano, depois da decisão que teve lá em São Januário. Né? A decisão foi em 92, né? Foi isso. Que a gente se encontrou. Mas eu acho que deve ter tido um equilíbrio, porque um time teve uma fase melhor durante um bom período, que foi exatamente dos anos 70. Eu joguei em dois grandes times do Vasco, assim, nos anos 70. Foi o time daquela coisa do troca-troca do Fluminense, né, que foi o time de 76, 77, né, que foi um time muito bom. E depois em 86, 87. Também que o Vasco fez duas grandes equipes, foi nesse mesmo período aí. Então, eu lembro que em 76, 77, o time era Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio, Zé Mário, Zanato, Dirceu, Sim, Roberto e Ramon. Então, esse time foi um time muito... que as peças se encaixavam direitinho. E depois, eu joguei no outro time já, quase no final. Vamos dizer, o Flamengo sempre teve, nesse confronto, equipe mais forte do que o Vasco, mas esse time de 86, 87, foi um time que era
Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho, Dunga, o Henrique, Giovanni, Luiz Carlos, Tita, eu e Romário. Esse time de 86, 87 foi um time realmente... Ainda bem que eu não estava, né? É. Eu não peguei essa fase. Você não pegou assim. Mas foram, assim, 2 momentos da minha carreira de grandes times. Time que eram competitivos e que realmente dava uma confiança muito maior de acontecer os resultados positivos. Mas sabe por que existiu um equilíbrio? Porque, por exemplo, a primeira fase, né, dessa superioridade do Vasco foi exatamente naquele período. 74 o Flamengo foi campeão, que foi a minha estreia. Depois o Vasco encaminhou 2 ou 3 decisões. O Flamengo foi campeão carioca, não? O Flamengo foi campeão em 74, foi quando eu estreiei. Aí depois o Fluminense foi em 75. E o Vasco foi campeão brasileiro em 74, quando eu também eu estava me firmando como... Foi em 74. Em 74. O gol do Jorginho Carvoeiro. Jorginho Carvoeiro. E depois você... O time do Flamengo, assim, que encantou, foi aquele time... Começou a ser formado naquela final com o gol do Rondinelli, né? Isso. O gol do Rondinelli, né? Que o Vasco e esse ano foi que ano? Foi 78. 78. 78. Né? Eu falo pro Rondinelli, pô, Rondinelli, a única hora que eu não te marquei, você foi lá e fez o gol. Que normalmente eu voltava com o zagueiro, né? O zagueiro que ia para a área, e o Rondinelli, naquele momento... Eu lembro bem daquele lance, porque foi a jogada que ocasionou o lance da conquista do título. Ele não foi para a área, né? Ele ficou fora da área porque alguém chamou ele. Né? E eu fui para a área e fiquei procurando, cadê ele? E o Zico foi rápido, o Zico bateu o escanteio, a bola veio alta, e aí ele veio no embalo, quando ele patou entre o Orlando e o Abel. E aí cabeceou, fez o gol. Da mesmo episódio que aquele segundo jogo em 81, né? Depois da morte do Coutinho, isso, né? Aquele negócio que chovia e eu tava com problema no joelho. Aí deu 42 minutos, falei, eu vou sair que eu não aguento mais, porque o 0x0 né, favorecia a gente. A Flamengo, Quando eu saí, que acabei de sentar no banco, esse cara vai lá e saco. Falei, meu Deus do céu, outro jogo ninguém aguenta. Né? Pequenos detalhes e episódios. Mas sempre acontecia isso que você colocou e colocou bem, né? Às vezes o Flamengo tinha o melhor time, mas o Vasco equilibrava pela vontade, aplicação e tal. Foi o que aconteceu. 81 o Flamengo foi campeão. Campeão do mundo até, né? E 82 o Vasco foi campeão carioca com um time, vamos dizer, inferior ao Flamengo, e o Flamengo praticamente com aquela grande equipe. Mesmo time, que depois foi campeão brasileiro. E depois foi campeão brasileiro. Então, o equilíbrio dentro do campeonato carioca sempre foi... Eu sempre falo que esse jogo é um jogo diferente, entendeu? É um jogo diferente no que diz respeito à vontade. O técnico vai reunir, vai falar, tanto de um lado quanto do outro, mas acende algo mais dentro da vontade de conquistar uma grande vitória, entendeu? Então... A verdade é que um fez bem para o outro. É verdade. Isso foi com bem. Com certeza. Isso aí sempre foi... Em função dessa rivalidade que existia, era quase que obrigatório que tivesse sempre uma tentativa, né, para poder superar o seu em cima do que você coloca, Ju, acho que é deixar bem claro, mais uma vez eu vou repetir isso, nós nunca precisamos falar alguma coisa que não fosse estar ali, querer vencer, buscar o resultado, né, demonstrar isso dentro do campo. Né, acho que isso que ficou legal, que marcou, né, nesse grande clássico, né, pelo menos no nosso período, na nossa trajetória ali, que foi um período até grande, de ser sempre a vontade, a determinação, a superação para conseguir vencer esse grande clássico e o grande adversário que era. Com o público, todos eles acima de 100 e tantas mil pessoas. Eu acho que isso é que fazia... isso é que era legal, cara. A história do clássico dos milhões, né? É verdade. Eu vivi um período muito curto no Barcelona. A minha passagem
na Espanha não foi aquilo que eu sonhei e desejava. O que é que você encontrou de dificuldade nesse período lá para fazer você voltar tão rápido? O problema foi que o técnico que teve aqui no Brasil, ele 3, 4 jogos depois ele saiu. Que indicou a tua contratação. O Rifé, que foi um lateral do Barcelona, jogou no Barcelona como lateral. E a dificuldade que eu tive maior, Júnior, foi na relação com os jogadores espanhóis, porque naquela época você só podia ter 2 estrangeiros, né, em cada equipe. Hoje você tem um número muito maior de atletas de outros países vestindo a camisa desses grandes clubes. Então, a minha dificuldade maior foi essa adaptação e não entender, dentro desse processo inicial, de que eu estaria ali para ser mais um dentro da equipe do Barcelona e que eu teria que entender que o técnico iria utilizar outros jogadores, e o que aconteceu comigo naquele momento foi que, dentro da minha cabeça, eu não entendi o porquê de eu não ser aproveitado jogo a jogo. É outra cultura, entendeu? né? É uma outra cultura, e foi essa o meu questionamento junto à direção do Barcelona, porque eu perguntei por quê da mudança do técnico e, ao mesmo tempo, por que não fui aproveitado por esse novo técnico, que foi o Heleno Herrera, que era um técnico que trabalhou acho que na Itália, também na Itália, também treinador da Inter de Milão. Da Inter de Milão. Então, o meu problema de adaptação foi mais até dentro dessa relação, não só com os jogadores, mas principalmente com o técnico. Foi 80. 80, né? 1980. O Júnior tem... E você, como é que foi? Mas essa foi a tua experiência? Eu acho que a parte cultural, exatamente, porque a gente está acostumado, a gente estava acostumado naquela época, né? Quer dizer, na verdade, com um certo protagonismo, né? E quando você chega num país diferente, que você tem que se adaptar, você faz parte de um mecanismo, né? Você não é vamos dizer, a pessoa, o grande protagonista da coisa. E essa dificuldade também, eu me lembro que no início do meu primeiro ano no Torino, em 84, o treinador estava começando, né, a temporada, aí ele falou, vou te deixar de fora. Eu falei, poxa, peraí, me deixar de fora? Eu já estou com 30 anos, eu quero jogar tudo aquilo que eu queria aproveitar. Ele falou, não, mas isso faz parte, eu não conseguia entender o porquê disso aí, né? Aí, naturalmente, depois você vai vendo como a temporada era longa, era extensa e tal. Mas eu acho que as dificuldades, elas são grandes, né? Eu, quando eu fui, estava recém-casado, quer dizer, estava começando uma vida também a 2, com as dificuldades normais. Peguei um inverno de 30 anos, que era complicado. E aí tentei criar um pouquinho o meu mundo, né? Lá em Torino, que era uma cidade maravilhosa, mas difícil de você criar amizade, né? E aos poucos fui fazendo. Tanto que nós fizemos muita amizade com pessoas que eram ou da nossa idade ou então mais velhas. Jamais encontramos mais jovens, né? Porque já tinha 30 anos, quer dizer, já estava com a cabeça completamente diferente da garotada, né? O que acontece, nós brasileiros, nós recebemos, acho que o pessoal do Rio, o brasileiro, de modo geral, recebe bem as pessoas, entendeu? E o que aconteceu para mim naquele período, no Barcelona, é que o que acontecia o seguinte, acabava o treino, não tinha aquela coisa de você ficar ali, de bater o papo e tal, assim, não, acabava o treino, cada um ia para sua casa. Mas isso foi uma das coisas que, quer dizer, aquele nosso negócio do churrasco, de uma coisa que era normal aqui. E eu me lembro que nesse meu primeiro ano, quando a gente jogou em casa a primeira vez, tinha o Zaccarelli, que era um cara mais velho, tinha jogado, inclusive, jogou a Copa de 78, né, que você jogou. E ele estava fazendo um pouco de anfitrião, né? Ele falou, vamos sair para jantar, mas quem é que vai? Era ele, a mulher, eu, minha mulher e mais ninguém. Eu falei, poxa, e não vem ninguém da rapaziada que mora? Ele falou, não, normalmente cada um vai pro seu lugar. Aí terminamos encontrando um restaurante e combinamos, né? Na primeira vez que jogássemos em casa, que a gente fosse chamar os outros para, vamos junto lá, para bater papo, tomar um vinho, aquelas coisas.
Na primeira vez foram 4 casais, né? Encontramos lá uma orquestrinha que tinha um cara que tocava violão, o outro tocava acordeão, um tinha uma percussão. Aí se começa a cantar, quer dizer, dali foi criando um ambiente onde depois dos jogos ali mesmo a gente resolvia os nossos problemas, né? Então isso terminou sendo uma coisa que unificou o time de um jeito, que nós tínhamos um time médio, né, que terminou sendo vice-campeão. Você é bom para isso também. Mas eu acho que isso não era bom somente para isso era bom para mim, que estava chegando. Verdade. Entendeu? Eu talvez tenha usufruído desse ambiente que foi criado, né, da melhor forma possível, até para o meu próprio desempenho, né? Quer dizer, isso é uma coisa que eu sabia que eu ia sentir falta. Quando eu encontrei isso, me deu aquele gás. É lógico que tem as pessoas sempre que te ajudam nesses momentos, né? Você com criança pequena, todas aquelas coisas. Você encontra pessoas que realmente estão predispostas a te ajudar. A gente não podia, quer dizer, pelo menos eu vi isso. Eu era sempre um imigrante, eu era sempre um estrangeiro em qualquer situação, né, tirando o lugar do italiano, da mesma forma como você... Se o Júnior vai para o Barcelona junto comigo, a coisa seria diferente. Ah, mole. Pô, caramba. Acho que faltou isso, porque a dificuldade foi mais essa do entrosamento, da relação, não só dos jogadores, mas também trazer a família para junto, né? Então era muito... Acabava o treino, todo mundo, cada aí saía para sua casa e tal, e você não tinha nada. Bob, maior prazer, uma honra ser o primeiro entrevistado seu no, tá vendo? Né, no Dinamite 10, aí, youtuber. Agora o homem virou mesmo um homem das redes sociais. Que bom estar contigo aqui. Prazer. Sucesso aí, parada aí, que tudo dê certo. Com certeza, e vai dar certo. Você dando esse pontapé, se ajudando nesse momento aí, é pule de 10. Então, para mim, olha, eu vivi muitos momentos da minha carreira, da minha vida, momentos de prazer, de alegria. Então, esse momento aqui é um momento realmente muito especial. Obrigado. Obrigado mesmo. Valeu, sucesso. Valeu, maravilha. Legal. Alô, galera. Eu sou Roberto Dinamite. Você, empresário que quer diminuir os seus custos com a saúde, venha para MV Benefício. Participe do meu time.